Boa noite, graça e paz. Depois de um longo período, nós temos a alegria de estar de volta a essa casa. E que satisfação ver que está cada vez melhor, né? Quando eu vi a última vez, pastor Wilton estava compartilhando o sonho ali daquele anexo atrás, era uma necessidade da igreja. E agora eu fui lá, fiquei impactado, né? Quanta excelência. E fico realmente muito orgulhoso de ver o coração desses pastores, o zelo que eles têm com a obra, o respeito que eles têm com vocês. Porque quando o pastor se esforça e se esmera em fazer o melhor, naturalmente dentro da sua realidade, das suas possibilidades, ele o faz por duas razões. Primeiro, para que Deus seja glorificado. Deus é digno do nosso melhor, mas em segundo lugar, é por respeito a vocês. Então eu quero parabenizar o pastor Wilton, a pastora Débora e toda a igreja, né, pela forma, pelo zelo que vocês têm dedicado na administração desse ministério. E quando nós fazemos isso de forma sacrificial, porque é um custo, né? Excelência custa caro, diga para o seu vizinho, excelência custa caro. É como aquele sacrifício de Abel, apresentando a Deus o nosso melhor, e Ele vai responder sempre com graça. Todas as vezes que nós damos a Deus o nosso melhor, Deus nos responderá com graça. E a graça é melhor que a vida. Amém? A graça é melhor que a vida. Quem tem a graça de Deus tem tudo. Quem não tem a graça de Deus caiu na desgraça. Um abraço para vocês da Igreja Batista do Angelim. Um convite sempre de pé para quando estiverem ali em São Luís, nos visitarem. São Luís é uma extensão dessa igreja, né? Nós somos uma só família em Cristo, mas como ministério somos uma família também, né? Então lá é sua casa, fique à vontade, a casa é sua. Renovando o convite, esse ano adoração profética, presença da glória, nós estamos preparando com muito carinho, orando já há algum tempo, levando o Mateus Brito, que é um jovem ministro que está aí fazendo canções lindas, inspiradas. Davi Fernandes, que já é um amigo nosso de outras conferências, ele tem o DNA o nosso DNA de adoração. E a Stacy Campbell, que esteve conosco no Decol em 2011, e esse ano vai estar conosco, que é uma mulher incendiada, uma mulher que foi gerada no grande avivamento de Toronto, na igreja do aeroporto, ela, Heidi Baker, a Cindy Jacob, o Randy Clark, eles todos foram gerados naquele grande mover. Ela é uma mulher muito usada no dom da profecia, e nós estamos assim realmente com a expectativa alta, muitas caravanas se mobilizando para estar conosco, de maneira que se você vai, eu aconselho você a abreviar o possível a sua inscrição, porque a minha expectativa é que nós vamos ter uma conferência cheia esse ano, né? Uma conferência cheia. E eu não quero que você fique de fora. Está bem acessível, as inscrições podem ser feitas no site da igreja, né? Ou então, alguém que for a São Luís pode procurar a nossa consolidação e providenciar essa inscrição, até pela internet, entrando em contato com o pessoal que está coordenando a conferência, você pode providenciar a sua inscrição, mas o importante é que você não fique de fora. Diga para o seu vizinho, não fique de fora. É um tempo assim para a gente
renovar, para a gente se reativar, para a gente, sabe, levantar o ânimo, renovar a fé e o amor, a paixão pelo Senhor. Isso deve ser uma constante na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostei tanto aqui da igreja que eu estou com vontade de ficar pastoreando aqui. É? Muito, muito jóia, né? Quantos estão prontos para a palavra? A palavra de Deus é o principal. Jesus disse de si mesmo que Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Nada do que se fez sem Cristo, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nessa noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração. O Espírito do Senhor tem falado nesses dias de uma forma muito clara. É uma convocação dos céus. Os céus estão nos convocando. Uma convocação para que despertemos. Uma convocação para que nos acheguemos mais do Senhor. Uma convocação para que busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Em toda a história do povo de Deus, de época em época, de tempos em tempos, o Espírito do Senhor levanta os profetas nesse propósito de chamar o povo para perto, de convocar o povo para que se achegue a Deus. Porque o mundo tenta todos os dias e de todas as formas nos tirar da presença de Deus. E esses tempos odiernos que nós temos vivido conspiram muito mais contra a nossa fé, contra a nossa comunhão. E se nós não tivermos uma disposição constante, entendendo o valor, a importância que é caminhar na presença de Deus, condicional para a nossa vida espiritual, nós vamos nos distanciar sem que percebamos, absorvidos pelas preocupações, pelas ambições, pelas distrações desse mundo. Nós nos perdemos e nos distanciamos, até mesmo sem perceber. Muitas vezes continuamos dentro da igreja, mas já não temos mais aquele fogo, já não temos mais aquela alegria. Nós estamos como que assim, distantes mesmo. E nós precisamos andar bem próximo dele, em comunhão com ele, em total e completa dependência do Senhor. Esse é o chamado. Esse chamado está aqui nessa noite, para que subamos à presença dele, para que renovemos o nosso amor, a nossa disposição de buscá-lo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 35, nós vamos ler somente do verso 1 ao verso 7. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos
e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão Esaú. Feche os seus olhos, Pai, nós nos inclinamos à Tua palavra nessa noite. A Tua palavra é mais que a letra, a Tua palavra é espírito. Meu Deus, que o Senhor vivifique a Tua palavra nos nossos corações, de maneira que ela possa nos encontrar com revelação. Ó Deus, e com revelação possa despertar fé que nos aproxime de Ti, que nos faça andar em obediência. Repreendemos toda ansiedade, toda inquietação da alma, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, todo espírito de incredulidade, e nos declaramos inteiramente cativos e submissos à Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Eu pergunto nessa noite, você se lembra do dia que você aceitou a Cristo? Queridos, foi uma quinta-feira que eu me entreguei a Jesus, numa igreja muito humilde, no ano de 1986. Ouvi a mensagem e depois, na hora do apelo, cantaram o hino Porque Ele Vive. E eu estava tão carente de Deus, vivendo um vazio existencial muito grande. A minha vida estava dando tudo certo, casado com uma mulher linda, inteligente, pela qual eu sempre fui apaixonado, vai fazer 41 anos agora de casamento. Profissionalmente eu estava indo muito bem, mas a minha vida era um buraco sem fim. E naquela noite eu tive uma convicção de pecado muito grande. E eu fui tomado por uma fome, um desejo muito grande de conhecer a Deus. A igreja estava numa quinta-feira com poucos irmãos, e de repente eu comecei a chorar descontroladamente, convulsivamente. E eu tentava segurar porque eu estava envergonhado daquela situação. Não tinha essa penumbra aí não, era aquelas luzes bem claras mesmo. E todo mundo começou a olhar para mim, minha esposa ficou assustada. Ela nunca me vira daquela forma, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando o pastor fez o apelo lá na frente, eu não consegui me conter, eu me levantei e fui lá para frente e disse, eu quero receber Jesus. Que experiência extraordinária. E a gente é tomado de uma alegria, porque na conversão nós sentimos literalmente um grande fardo, um grande peso ser tirado dos nossos ombros. Nós somos inundados pela doce e santa presença do Espírito Santo. E eu faltava era morar na igreja. A gente ficava contando as horas, a gente ficava achando que as reuniões estavam demorando, a próxima reunião, e chegava ali, os irmãos recebiam a gente com alegria, oravam, um ambiente assim maravilhoso. A igreja era pequena, mas eles estavam vivendo um mover de renovação.
essa igreja foi a igreja na qual Deus usou para levar a renovação para São Luís do Maranhão. Ninguém esquece esse dia, quando você realmente nasce de novo. Não é verdade? Você se lembra de como você o encontrou? Alguns mais e outros menos, mas todos encontram Jesus quebrados. Alguns com feridas doendo, alguns sangrando emocionalmente. Encontram Jesus que nos acolhe com amor, com o perdão, com a aceitação, enchendo a nossa vida de esperança. Aleluia! Foi assim com você? Foi assim com você? Levante sua mão se foi assim com você. Você se lembra da alegria de se sentir amado e perdoado? Uma alegria que é maior quanto mais você estava no pecado, no erro, no engano. Maior será essa alegria, a alegria do novo nascimento, aleluia! A alegria de se sentir aceito e perdoado pelo Pai. Você se lembra da emoção daqueles dias? De como você orava, adorava, lia a Bíblia, servia, evangelizava com alegria. Eu fui agora para Juazeiro do Norte, nós temos uma igreja lá, é a única igreja do Ceará. E foram dias realmente de avivamento ali. E eu falei com um dos meus obreiros que trabalha na mídia, disse, olha, grava para mim aí os hinos da harpa, do cantor cristão. Eu quero fazer uma viagem. Meu Deus, ele gravou 1000 hinos. 1000 hinos, cantor cristão e harpa. E nós pusemos ali aquele pendrive. E fomos 1170 quilômetros ouvindo aqueles hinos. Que coisa maravilhosa. Porque a gente fez uma viagem, aquele passado que nos renovou, intercalando com orações. Nós estávamos ali, um grupo de pastores, o pastor Idelfonso foi comigo, né? Pastor Mário, pastor Luiz, coronel Luiz, o Clésio. Que coisa maravilhosa. Queridos, isso não se compara a nada nesse mundo. E a gente pode entender, quando nós experimentamos a atmosfera da presença do Senhor, nós podemos entender perfeitamente a declaração do salmista Davi, quando ele diz que é melhor um dia na presença do Senhor que 1000 em qualquer outro lugar. Nós precisamos desejar isso como igreja. A nossa vida, mesmo na igreja, se não for na presença, porque nem sempre o fato de estar na igreja quer dizer que você está na presença. A presença é muito mais, diga para o seu vizinho, a presença é muito mais. Ela é pessoal. Ela é pessoal. Nós entramos individualmente na presença de Deus, porque é uma decisão de querer estar na presença dele. O Senhor diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei de vós. Deus não violenta a vontade de ninguém. Ele responde a nossa vontade. Ele dá resposta à nossa fome e à nossa sede, mas há que haver uma decisão de buscar a Ele. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A presença é para a vida toda. Não é uma experiência, é um estado. É um lugar, diga a presença, é um lugar. Não é uma experiência de um momento, de um dia. É um lugar. É uma escolha.
Eu decido caminhar na presença de Deus. Isso tem um preço? Tem. Por isso muitos não permanecem. Na minha jornada de quase 40 anos de evangelho, quantas pessoas desistiram, quantos cansaram, quantos desviaram. Porque é uma decisão diária. Há que haver firmeza de propósito nisso. A decisão de ontem não vale para hoje. Diga para o seu vizinho, vizinho, a decisão de ontem não vale. É como o maná que caía do céu. O maná caía lá na aurora da manhã, com o orvalho da manhã, via o maná, e todos colhiam, e aquela colheita era para um dia só. No outro dia estava fedendo, não se conseguia ficar na tenda com o mau cheiro de um maná vencido. E quanta gente está com o maná vencido? Quanta gente? Nós precisamos dizer todo dia: Senhor, muito obrigado. Hoje eu decido caminhar na tua presença. Hoje eu decido permanecer. Hoje eu decido ser fiel. Uma negação. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, mês a mês, ano a ano, me siga dia a dia. Dependência. Não se distraia com esse mundo, queridos. Não troque o seu tesouro por valores menores, pela cédula, a cédula falsa desse mundo. Porque esse mundo passa rápido. Nós que temos aqui mais de 60 anos, sabemos perfeitamente como esse mundo é uma ilusão passageira. E ele tem um único propósito. O único propósito é que vivamos a boa, agradável e perfeita vontade dele. O propósito é que sejamos bênção para o nosso próximo. Diga: você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser um adorador. Aleluia! Diga, vizinho, você nasceu para ser um adorador. E o adorador é alguém que conhece a Deus e que depende de Deus todo o tempo. Nada vai tirá-lo da presença de Deus. Ele não a trocará por nada desse mundo. Aleluia! Olhe para os adoradores da Bíblia e você vai ver fidelidade, amor. Aleluia! Queridos, para alguns é só memória. A vida cristã virou um fardo sem alegrias. Às vezes você está ali, virou uma rotina, virou uma tradição, sem a presença, sem a graça, sem a unção, a vida se torna um fardo. Aleluia! Porque a carne cansa. Mas quando nós estamos na unção, na presença do Espírito, nós somos incansáveis. Porque nós estamos noutra dimensão. As pessoas dizem: pastor, mas o senhor está viajando demais. Eu viajo mesmo. Eu acabei de chegar eu cheguei na segunda de Ceará, aí fui para Juazeiro do Norte, cheguei segunda do Juazeiro, estou aqui. Vou para casa segunda-feira. Esse ano foi o ano que eu mais viajei da minha vida. Mas eu estou inteiro. Eu não me sinto... Aqui, Delfonso é minha testemunha, não deixa eu mentir aqui. Porque eu tenho alegria disso.
E sabe por que eu tenho alegria? Porque eu sei que eu estou fazendo a coisa mais importante, mais valiosa, mais preciosa que eu poderia fazer nessa terra. Proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentar o reino de Deus a esse mundo. Aleluia! Os que esperam, os que confiam no Senhor, subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque são renovados nessa alegria de servir a Ele, na alegria da presença dEle. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, há abundância de alegria, aleluia! Deus está nos chamando a todos nós para a intimidade, para estar mais perto, aleluia, para estar em comunhão, aleluia. Essa é a voz do Espírito nesses dias, aleluia. Deus tem coisas grandes para fazer no meio dessa geração. Às vezes a gente vê líderes assim, até desanimados, e achando que a obra é impossível, que está muito difícil de fazer. Nós estamos vivendo o melhor tempo que nós poderíamos viver. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E alguém já disse que o pecado é o sal do diabo. E ele está dando esse sal para o mundo. E o que o sal faz? Dá muita sede. Há uma sede aí fora e nós temos a fonte. A fonte é Jesus de Nazaré. Fale, pregue o Evangelho todo dia, não perca nenhuma oportunidade. Mas não faça isso na carne. Vá na força e no poder do Espírito Santo, e você vai viver uma vida sobrenatural, você vai testemunhar milagres, você vai deixar um legado geracional, porque foi assim com a minha vida. O pastor Willington estava se referindo a isso aqui. Eu era um homem muito ocupado, eu tinha uma vida bem direcionada, eu tinha foco, eu tinha metas. E eu estava indo muito bem, com 34 anos. Mas eu tive uma experiência extraordinária com o Senhor. Aleluia! Eu fui tão cheio do Espírito Santo, de uma alegria, de um prazer, que todas as outras coisas ficaram menores. O que me dava sentido e razão de vida era pregar o Evangelho. E eu fiz isso como um louco. E muitas vezes fui chamado de louco, mas olha o que resultou a loucura, porque eu não estava só, e você não está só. Diga para o seu vizinho, você não está só. Aleluia, põe a mão no seu coração, Ele vive aí, desperta Ele, desperta, ó tu que dorme, Cristo te iluminará, aleluia. Você precisa ser sal e luz para esse mundo. Aleluia, aleluia. Muitas vezes a gente está olhando muito para dentro, nós estamos com as perspectiva totalmente egoísta, quando os nossos olhos devem estar sempre para fora. Jesus manda que ergamos os nossos olhos, levantemos os nossos olhos para ver os campos que estão brancos para a ceifa. Diga para o seu vizinho, levanta os teus olhos, veja como os campos estão brancos. São milhares e milhares de jovens, de pais, de mães, de adolescentes nessa cidade, esperando a tua luz brilhar. E ela vai brilhar na medida em que você estiver cheio do Espírito Santo.
Moisés ficou 40 dias ali no Monte Sinai. O rosto dele ficou tão iluminado que incomodava as pessoas. Ele teve que usar um véu. É assim com você também. Quando você gasta tempo com Deus, quando você se entrega ao propósito de Deus, quando você diz sim para o seu chamado, quando você obedece a Deus, a sua face brilha diante das pessoas, porque você é uma testemunha fiel, cheia do Espírito Santo. Você é como Estevão, do qual se testemunhou que o rosto dele era como de um anjo, tamanho a glória da presença do Senhor na vida dele. Aleluia! É o que essa igreja precisa. Não é do telão, isso é maravilhoso. É maravilhoso, o ar-condicionado é maravilhoso, o ambiente confortável é maravilhoso. Como pastor eu empenho, sacrifico, invisto milhares e milhares de reais ali naquele ministério, Angelim. Mas isso não é o principal. O principal é o Espírito Santo queimando no seu coração. O principal é o Espírito Santo queimando no seu coração. Você não vai brilhar aqui dentro, você vai brilhar lá fora. Aleluia! Como Deus chamou a Jacó de volta a Betel, após 20 anos, Deus está chamando você a Betel. Bet-El quer dizer casa de Deus. Casa de Deus. Vocês conhecem essa história? Jacó foi criado numa família temente a Deus. Isaac e Rebeca passaram todas as tradições da fé, toda a história, falaram do valor da bênção da primogenitura. E Jacó desejou isso de tal maneira que negociou com seu irmão essa bênção, enganou seu pai. Esaú, que era um tolo, depois que caiu em si e viu a loucura que ele fez, ficou cheio de revolta, de ira, porque se sentiu enganado, e qualquer um de nós, se nos sentirmos enganados, vamos ficar realmente indignados. E a ira do seu irmão foi tão grande que ele desejou matar Jacó, e Jacó teve que fugir, e foi uma fuga às pressas, sozinho. E no meio dessa viagem ele chega a esse lugar, ali ele está cansado, a Bíblia diz que ele arruma uma pedra, põe a cabeça naquela pedra, e tem um sonho que é mais que um sonho, é uma visão. Ele vê uma alta escada, uma altíssima escada que ia daquele lugar para o céu, e ele via anjos subindo e descendo naquela escada, e dessa forma ele chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Ele teve a experiência dele ali. Ontem eu falei sobre experiência. Ele, vamos dizer, era um crente por tradição, ensinado pelo pai, pela mãe. Ele sabia todas as histórias acerca de Jeová, de como Jeová era poderoso, dos milagres, tudo a respeito de Jeová ele sabia, mas ele não conhecia Jeová. Naquele dia, ele teve uma experiência que tocou e mudou a vida dele. Então a Bíblia diz que ele pega aquela pedra na qual ele tinha deitado a cabeça, levanta aquela pedra e faz ali um voto. Faz um voto ao Senhor. E vai para as terras do seu tio Labão. E vocês sabem o resto da história. Trabalhou, o seu tio prosperou, porque Deus era com Jacó. Quando Jacó vai se despedir de Labão, Labão reconhece que foi abençoado e que prosperou,
por causa de Jacó e clama para que ele fique, para que ele não vá. E então Jacó faz uma negociação sobre as ovelhas brancas e as ovelhas malhadas. E vocês conhecem essa história. Trabalhou 7 anos pela mulher que ele se apaixonou por ela, Raquel, e o tio enganou, porque o tio era avarento, ganancioso. E depois teve que trabalhar mais 7 anos, porque o tio deu Lia e não deu Raquel, por quem ele era apaixonado. E ele ficou ali 20 anos, 12 filhos. 12 filhos. E aí ele entra na crise. Quando você tem uma aliança com Deus e quebra e se afasta, Deus não desiste de você. Se você está afastado, te prepara para a crise. Deus vai te trazer pela orelha. Deus vai te trazer pela orelha. Tamanho o amor dele. E foi o que aconteceu. Houve uma situação triste com Diná, uma filha de Jacó muito linda. E Siquém, então, viu aquela moça na praça da cidade e se apaixonou. E foi uma paixão tão grande, ele ficou assim, obcecado, se aproximou dela e desonrou ela, porque coabitou com ela. E era uma grande desonra. Isso gerou um problema muito grande. Vocês conseguem entender que os filhos de Jacó enganaram e até traíram a boa vontade daquele povo, que aquele povo estava disposto a se unir, a se tornar um só povo, né? Para que fosse possível que Diná casasse com Siquém. E eles foram enganados. E depois de terem sido circuncidados, todos os homens ficaram vulneráveis, e os filhos de Jacó foram lá e mataram todos os homens. Essa foi uma grande crise para Jacó. E aí você entra aqui no capítulo 35. Na crise, Deus nos chama de volta. Diga, vizinho, a crise é Deus te chamando de volta. Não resista. Deus está te chamando de volta. Não fuja da presença de Deus. Renove os seus votos, a sua aliança. Não resista. Muitos crentes na crise blasfemam. Muitos crentes na crise fogem, como Jonas. Mas quanto mais Jonas fugia, mais ele descia. Ele desceu tanto que ele ficou em trevas no interior daquele peixe. Imagina a caatinga, o sufoco, a loucura que era estar na barriga de um grande peixe, até que ele decide voltar. Aleluia! Deus está nos chamando de volta, e nós, nenhum de nós aqui estamos perto o quanto Ele deseja que estejamos. Nenhum de nós aqui. Eu não estou perto como Ele quer que eu esteja. Você não está. Nenhum de nós. Porque você não consegue compreender a grandeza do amor de Deus, a profundidade, o comprimento, a largura, a altura. O apóstolo Paulo conhecia isso. E ele orava para a igreja de Éfeso, para que Deus revelasse a dimensão e a grandeza desse amor, porque você nunca mais será o mesmo na medida em que você conhece a grandeza do amor do Pai. Aleluia. Jesus conhecia esse amor.
Por isso ele se entregou por inteiro. A renúncia dele foi a maior de todas. A entrega dele foi a maior de todas. O sacrifício dele foi o maior de todos, porque ele conhecia o amor do Pai. Ora, brada, chama. Querido, nós podemos fazer mais, nós podemos entregar mais, nós podemos sacrificar mais, se nós olharmos para essa cruz e pensarmos nela um pouco, todos os dias. Nós vamos nos entregar mais, nós vamos fazer mais. Nós vamos amar mais, nós vamos adorar mais. E o mundo vai ser transformado. Porque quem vai mudar o mundo se não for você? A pergunta de Deus para Isaías é quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? O mundo não vai conhecer a Cristo se não for você. Mas para você revelar Jesus ao mundo, você precisa conhecê-lo, amá-lo. Aleluia! Aleluia! O apóstolo Paulo dizia: eu não mais vivo, Cristo vive em mim. Aleluia! Bom, Jacó estava ali na casa daquele tio, pagão, idólatra, avarento, ambicioso, metido numa cultura terrível, numa casa terrível, e ele se esqueceu dos seus votos. Sabe, às vezes nós esquecemos dos nossos votos. Quantos aqui têm uma aliança com Jesus? Quantos aqui confessaram a Jesus como Senhor? Querido, se nós não fazemos a vontade dEle, Ele não é o nosso Senhor. Como que Ele é o nosso Senhor se nós não fazemos a vontade dEle? Quanto mais obedecemos ao Senhor, mais Ele é Senhor na nossa vida. E quanto mais Ele é Senhor na nossa vida, mais guardado, mais abençoado nós somos. Mais manifestação dEle na nossa vida. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia! Você tem orado pelos enfermos, pelos opressos, pelos possessos? Essa é a manifestação que ele está falando. Quando você impuser as suas mãos, quando você pregar, quando você orar, o Espírito Santo vai se manifestar. Isso é avivamento, e avivamento é vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. E quando a igreja está cheia da vida de Deus, ela vai para debaixo de uma palmeira e o povo vai atrás dela. Ela vai para dentro do buraco e vai ter gente, multidões lá. Aleluia! Deus está despertando vocês nessa noite. Vocês estão sendo provocados, vocês estão sendo expostos. Talvez alguns de vocês aqui estão desviados dentro da igreja, envolvidos com o pecado. Mas Deus não deixou de te amar. Deus não desistiu de você. Ele jamais desistirá. Diga para o seu vizinho: o amor de Deus é indesistível. Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia! 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 Aleluia!
Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Nós temos que ter aquela oração de Davi, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Um crente cheio do Espírito Santo não é um crente que ora. Nós temos religiosos que oram a vida toda, têm a língua seca de orar e de falar mal dos outros. Um crente cheio do Espírito Santo é aquele que é agradecido. Porque a gratidão é a fonte de amor. Nenhum ingrato ama, mas é impossível que um agradecido deixe de amar. E quanto mais nós somos agradecidos, mais nós amamos. E o Senhor diz: eu amo os que me amam, os que cedo me buscam, me encontrarão. Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus e dar um forte aplauso? Sacode o teu vizinho e diga: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aleluia! Ele diz: Jacó, te levanta, sai dos lugares rasos, dos lugares baixos, sai dos vales dessa vida. Aleluia. Procura subir. Subir não é fácil, não é verdade? Alguém aqui já escalou um monte, uma montanha, subiu uma ladeira alta? Não é fácil, cansa. Eu tive o privilégio de subir o Monte Sinai. Subimos à noite, começamos 11 da noite. A gente compra lá uma lanterninha numa feira que tem lá, dos beduínos. E fica aquela fila, e nós vamos aquela serpenteando em volta do monte. Começamos entre 10 e 11 horas da noite e chegamos 5 horas da manhã. Algumas pessoas infartam, outras cansam, outras desistem, ficam esperando que as pessoas voltem porque não conseguem subir. Alguns alugam camelo para subir até um determinado ponto, porque a última subida são 700 metros de pedra, tem que escalar. Não é fácil subir, mas vale a pena subir. Você sobe profissionalmente. As pessoas não querem pagar o preço de buscar os lugares altos. Há um preço para estar na presença de Deus. Jesus diz que é um caminho estreito, eu digo que é um caminho alto. É uma subida íngreme. Você tem que se despojar das suas cargas. Você não vai subir com tudo que você quer, com os teus confortos, com os teus bens. Não. Você tem que estar leve, você tem que renunciar, entregar tudo isso para que o teu coração se eleve e possa alcançá-lo. Aleluia! Sobe a Betel, te levanta, sobe a Betel. Ele estava esquecido dos seus votos, vivendo uma vida distante de Deus. Ele havia esquecido o seu voto e aquela experiência sobrenatural, extraordinária que ele viveu ali quando fugia do seu irmão. Ele estava como
A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, 7, diz, verso 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Aleluia. Essa é a palavra que está no meu coração nessa noite, queridos. Talvez eu esteja falando só para mim, só para mim. Talvez eu esteja pregando para mim nessa noite, mas talvez para você também. Porque Ele te ama. Ele é aquele pai do filho pródigo que está sempre na expectativa da volta do filho, com o coração dilatado, cheio de amor. Aquela festa toda, aquela acolhida toda, não foi daquele momento, não foi porque ele viu o filho, mas foi porque ele esperava o filho. Aleluia. Você sabe quando o pastor Wilton viaja e passa um tempinho bom, o coração da pastora Débora fica ansiando pela volta dele. Aquela ansiedade vai crescendo, a expectativa vai crescendo, e quando ela vê o marido, meu Deus do céu, né? É aquela acolhida, aquele abraço, aquele beijo. Aquilo não é do momento, aquilo estava sendo gerado. Deus te ama, meu filho. Deus te ama. Deus te ama. E o coração de Deus está desejoso pela sua volta, para que você se levante e volte para Betel, para que Ele veja a tua face, para que Ele se revele a você. Deus quer se revelar a você em medidas maiores. Você não conhece nada de Deus. Aleluia! Jacó teve aquela visão extraordinária, mas depois ele lutou com Deus, diz a palavra do Senhor. Foi um nível muito maior de revelação, ele ficou marcado para a eternidade. Deus tem mais para a tua vida, querido. Deus tem mais revelação, Deus tem mais experiência, Deus tem mais conquista, Deus tem mais frutos para a sua vida. Quanto mais intimidade, mais graça, mais milagre, mais sabedoria, mais revelação, mais conhecimento, mais frutos, aleluia! Isaías 55, o profeta diz, o Senhor Deus abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, nem me afastei. Dê a resposta positiva. Diga sim, 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 Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga comigo, sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. 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 É tanta coisa para dizer aqui, querido. Ora, mana, chama, na halaraia, branda, halaraia, branda, halaraia. Em Malaquias 3:7, o Senhor está dizendo, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Às vezes falta humildade. Às vezes o coração fica duro, fica frio, fica insensível. Que isso não aconteça com nenhum de vocês.
Mas há pessoas dentro da igreja que se tornaram insensíveis. Houve um processo de cauterização. Elas ouvem a voz do Senhor, a mensagem fala, mas elas não dão nenhuma resposta. Deus está falando com você nessa noite. E o que Ele diz para você é para que você se achegue a Ele, para que você torne a Ele, para que você suba a Betel, para que você busque a presença dEle. Aleluia! Aleluia! O Senhor fala à igreja de Éfeso e chama ela a reacender a chama, a pôr o altar em ordem. Como está o teu altar, querido? O altar fala de sacrifício, o altar fala de presença. Você não faz um altar se não há sacrifício, porque o altar, a razão do altar é o quê? Sacrifício. No nosso caso, nós somos o sacerdote, mas nós somos o sacrifício. Nós ministramos a Ele, mas nós queimamos por Ele. Somos o holocausto vivo. Em Romanos 12, 1, 2, ele diz: rogo-vos, irmãos, como eleitos de Deus, que vos apresenteis a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Diga para o seu vizinho: você é o sacrifício. Queime para Ele. Eu me lembrei da música do Aleph. Só tenho uma vida para queimar, eu quero queimar para Ele. E olha, literalmente você está queimando. Quem estuda biologia sabe disso. Tem pessoas que vivem um fenômeno que elas acontece como um curto-circuito. E elas são completamente queimadas, literalmente queimadas. Porque nós somos cheios de energias. Nós temos uns elementos no núcleo celular chamado mitocôndria. Quem já ouviu falar de mitocôndria? Elas produzem toda a energia para que nós nos movimentemos, para que nós possamos processar o metabolismo, para continuarmos vivos. Você está queimando. Mas você está queimando no velador ou debaixo da mesa? Pergunte para o seu vizinho: está queimando no velador ou debaixo da mesa? Porque você está queimando. Eu não estou dizendo que você está queimado. Fulano está queimado, né? Tem essa expressão aqui. Fulano está queimado. Não, estou dizendo que você está queimando. A questão é no velador ou debaixo da mesa? Jesus mandou que seja no velador. Deixa a tua luz brilhar. Bacabal precisa dessa luz. Bacabal está clamando por essa luz. Não queime para esse mundo, queime para Jesus. Queime para Jesus. Aleluia! Aleluia!